Ô, Dani, nós vamos falar agora, e para você também que está em casa, sobre um assunto polêmico que, olha, está causando muita conversa nesta semana que antecede a parada gay, né? É verdade. Duas pastoras lésbicas, exatamente, lésbicas, querem pregar durante a manifestação. Saiba detalhes agora nessa reportagem que você vai ver agora. Meninas, vocês eram evangélicas ou começaram agora? Como que surgiu a igreja? Conta tudo pra gente. Nós somos evangélicas. Evangélicas desde quando? Eu acho que desde sempre. Desde sempre? Desde que nasceu mesmo? Exatamente, eu nasci em berço evangélico. Vocês conviviam dentro de uma igreja evangélica mesmo, assim? Vocês conheciam, vocês frequentavam a mesma igreja? Não, nós nos conhecemos numa igreja onde ela era cantora, ali na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela nasceu no Evangelho, eu já me converti ao Evangelho aos 21 anos de idade. Inclusive, a minha história ela veio desde então sendo marcada por essa questão voltada à homossexualidade, à tentativa de mudança, às questões que a própria igreja ela traz como libertação, restauração, transformação. Então, a gente vem de uma história bem baseada nesse contexto da atualidade. E como é que surgiu a ideia de vocês saírem da igreja que vocês frequentavam e montarem a própria igreja? Vocês sentiam preconceito na igreja? Vocês achavam que não eram aceitas? O que fez com que vocês resolvessem abrir esse espaço para as pessoas que têm uma outra opção sexual? Na realidade, nós percebíamos que dentro da igreja, para que nós nos encaixássemos, eu como pregadora e ela como cantora, nós deveríamos afirmar que nós havíamos mudado a nossa orientação sexual. Ou seja, nós teríamos que professar algo que na realidade não estava acontecendo nas nossas vidas. No início do nosso programa aqui junto com vocês perguntaram há quanto tempo nós estamos juntas. Na realidade, a nossa história ela dura 9 anos. Foi desde o instante que nós nos conhecemos, mas juntas mesmo nós estamos basicamente há 4 anos, de 4 a 5 anos. E nesse período nós tentamos mudar, nós tentamos nos libertar. Eu estou usando as expressões que a igreja evangélica usa. Nós tentamos ser transformadas e quando nós percebemos que isso não iria acontecer, eu particularmente, a minha sexualidade ela vem desde a minha infância. Inclusive a minha conversão foi motivada pelo desejo de mudar a minha sexualidade. Então quando nós percebemos que nós teríamos que professar algo que não acontecia na realidade, vivemos debaixo da promessa de Deus. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o homossexualismo é pecado. Não só no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, como também no Novo Testamento, a saber em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante. Debaixo da promessa de Deus. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o homossexualismo é pecado. Não só no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, como também no Novo Testamento, a saber em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante. Que os gays que estiverem ali, as lésbicas, os transexuais, os travestis, eles saibam que hoje mais uma porta se abriu, porque nós somos mais uma igreja inclusiva. Existem muitas outras igrejas inclusivas na atualidade, das quais nós tivemos o apoio, somos ligados fraternalmente em Cristo e fazer com que eles saibam que nós estamos aqui para ser uma voz no meio de tantas palavras contrárias, no meio de tantos discursos que os fazem culpados e condenados. Nós estamos aqui para dizer... Trazer um pouco de consciência às pessoas que estarão Sem lá, dúvida, né? Com certeza. Dizer que Jesus os ama, que os ama como eles são, que eles podem exercer ministérios dentro da igreja, porque nós sabemos hoje que a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja batista e muitas outras igrejas já aceitam a comunhão de homossexuais dentro Eles das aceitam? suas igrejas. Não fica com o olho assim, meio olhando Algumas meio... sim. Né? O homossexualismo é pecado e a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Decidimos abrir a igreja foi pelo seguinte fato.
Nós não queríamos viver uma hipocrisia, dizer que éramos aquilo que não éramos. É isso fingir que éramos aquilo que não éramos. E aí que eu éramos. fico imaginando na hora de pregar lá, tipo, tava lá, não pode fazer aquilo, e dentro de você aquilo, né, corroendo por dentro, né, imagina. E acho que é por isso que veio essa iniciativa mesmo, né, porque imagina você ficar esquentando o banco da igreja lá, a igreja, né, que fala? Igreja, Isso, a mesma igreja. coisa, né, igreja, e de repente não era aquilo, né. Exatamente. Inclusive, algumas pessoas hoje que se levantam para ou nos acusar ou nos apontar como hereges, digamos assim, elas chegam a dizer que nós professamos algo que nós não vivíamos. Na realidade, desde que eu me envolvi com a pastora Rosânia Rocha, eu parei de falar a respeito da minha sexualidade transformada, porque a reincidência na minha vida quanto à questão da homossexualidade era uma prova mais do que eficaz de que aquilo que eu pregava não era uma realidade que eu estava vivendo. Só que o que as pessoas não conseguem enxergar é que é um âmbito geral. Ele, por favor. Mas olha bem direitinho, do pé até a cabeça. Dá um close aqui, faz favor. Isso, olha aqui pra mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo. Hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível! Aleluia! Aleluia! Voltaria a exercer esse ministério. Foi quando eu sofri um acidente de carro, no dia 28 de julho do ano de 2006. Fazem 2 anos e 6 meses. E nesse acidente eu fiquei praticamente entre a vida e a morte. Eu quebrei 4 costelas do lado direito. As 3 últimas costelas rasgaram o meu fígado em 3 diferentes pedaços. A costela, na altura do pulmão direito, esmagou o pulmão direito, embora não tenha esmagado. O fêmur da perna direita deslocou do osso da bacia. E eu tive um trauma cardíaco que causou 80% da paralisia do meu coração. Ou seja, o coração só funcionava 20%. E durante todo este processo, eu tive várias vezes os médicos me deixando a par da minha situação e até mesmo na convicção de que eu não iria sobreviver. Eu passei por um coma e foi verdadeiramente naquele momento que eu disse para Deus que se Ele quisesse que eu voltasse a exercer o ministério da palavra, que Ele provasse através de um milagre na minha vida. Você disse isso na hora do coma? Como assim? Não, eu disse para Deus quando eu voltei do coma.